Pessoal, nós temos aqui só mais um exemplo com relação ao circuito que tem gerador, resistor e receptor, só que aqui o importante é você compreender, interpretar o circuito e não tanto mais com relação às fórmulas e continhas. As continhas aqui elas são bem simples, tá? Vamos lá, no circuito abaixo, você tem que determinar a diferença de potencial nos terminais do resistor de 2 ohms. Terminais, né, você entende, é esse pontinho e esse daqui. Ele quer saber qual a tensão que passa por aqui, por esse resistor, né? A gente tem provavelmente uma tensão maior no ponto onde a corrente está passando, inicia, né? E uma tensão menor quando a corrente sai, tá? Bom, vamos lá. Nesse caso, eu quero a minha DDP, né? Eu tenho o valor do R? Sim, que é 2. Tem o valor da corrente? Não, por enquanto não. Mas eu consigo achar, né? Se eu conseguir entender esse circuito, talvez eu encontre a corrente. Como que eu faço isso? Bom, vamos lá. Se eu tô vendo aqui que eu tenho receptor e gerador. Não sei qual que é receptor, qual que é gerador, mas eu tenho. E eu tô vendo que eu tenho um resistor externo, né? Que não está em contato com nenhum gerador ou receptor. Quando eu tenho esses três elementos, gerador, receptor e resistor, eu tenho que usar a lei de Poulier generalizada. Então, eu trouxe ela aqui para encontrar a corrente. Bom, o que ela faz? Né? Ela vai encontrar a diferença das forças eletromotriz pela contra-eletromotriz, que aqui eu preciso saber quem é gerador e receptor exatamente para poder usar. E ela divide pelo somatório de todas as resistências, seja interna, externa e de quem seja. Somar as resistências, pessoal, é tranquilo, né? Então, a gente soma aqui, ó, 4, 2 e 4. Então, tá aqui embaixo. Mas eu preciso saber quem que é meu gerador e quem é meu receptor. E, às vezes, quando aparece mais que 2, né, a gente fica até sem saber como é que faz. Então, eu vou ajudar vocês aqui. Olha só. Nesse caso, vocês têm que lembrar daquilo que eu falei. Para determinar quem é gerador e resistor, ou e receptor, a gente tem duas maneiras. Uma é pela voltagem e outra pelo sentido da corrente. Sugestão, dica, sempre faça as duas análises, tá? Vamos lá, por exemplo, nesse caso, né? Eu sei que o gerador é de maior tensão. Nesse caso, gente, pode ser gerador esse 6 aqui de baixo, ou esse 6 aqui de cima, ou os dois. Pode ser um deles só, ou pode ser os dois. Fiquei na dúvida. Vamos lá para outra análise. Gerador é o maior. Receptor tem que ser o menor. Receptor, nesse caso, pode ser o 2, por exemplo, né? Que é a menor tensão que eu tenho. Beleza, como nesse caso, só com os números eu tô ficando um pouquinho na dúvida, não sei direito quem é receptor, quem é gerador, o que você faz? Vai pelo sentido da corrente. Sempre pelo menos um dos dois vai te dar certeza. Se o número não der, o sentido da corrente dá. Vamos partir da ideia de que esse 2 aqui, ó, gente, é o nosso receptor. Lembra qual que é o sentido da corrente do receptor? Sempre vai do polo positivo para o negativo. Então, nesse caso, ele tem que ir para onde? Ele tem que ir para a esquerda, ok? Se esse daqui for para a esquerda e o 2 for o receptor, quando eu chego aqui nesse 6 de cima, eu passo primeiro no polo negativo, depois no positivo. Isso significa, então, que isso aqui é o quê? Gerador. Quando eu continuo com a minha corrente, chego no 6 aqui de baixo, novamente, eu passo primeiro no polo negativo, depois no positivo. O que é isso? Gerador também. E aí, ó, eu fecho aqui, passando novamente nesse de 2. Primeiro no positivo, depois no negativo. Isso é receptor. Certo? Ok. Aí, o que a gente faz, né? Agora a gente consegue entender que a nossa corrente ela é anti-horária. Se a gente jogar, né, esses valores, né? Forças eletromotrizes provém de quem, gente? Provém do gerador, que é tanto 6 de cima quanto 6 de baixo. Então, aqui eu tenho 6 mais 6, que dá 12, tiro da força contra-eletromotriz, que é do receptor, que é 2. Então, no total, eu tenho 10. Ok? Que eu divido ali pelo somatório das resistências, ok? Você pode estar se perguntando, professora, mas eu não poderia fazer o contrário? Tipo assim, o 6, né? Ele não poderia ser meu receptor? Primeiro que não, gente, porque o receptor sempre é o menor. Não tem como ser o 6, tá? Mas se você confundir, por exemplo,
Vamos supor que o 6, ele é o meu receptor, tá? Eu tô só supondo para tirar a dúvida de vocês, tá? Vamos lá. Se você supor que o 6 é seu receptor, ele passa primeiro do positivo, depois do negativo, né? Então, nesse caso, a corrente gira horário. Se você supor que o 6 é seu receptor. O 2 é gerador, porque ele passa primeiro no negativo, depois no positivo. E esse 6 de baixo, novamente, é um receptor também, que é primeiro no mais, depois no menos. Quando você vem com esses valores e joga aqui em cima, o que acontece, gente? Você fica com 2 menos 6 mais 6. E o que vai acontecer? Você vai ter um número negativo, você vai ter menos 10. Nesse caso, gente, o que vai acontecer, né? Quando você tem número desse jeito, né? Negativo, né? Quando você tem um número negativo para dividir, não existe, não tem como. Então, já é talvez uma terceira dica, uma terceira maneira de você conseguir identificar se o teu circuito está adequadamente analisado com quem é gerador e receptor. Você tem que fazer ou pelo número, então, pelo sentido da corrente. E aqui, pessoal, se você fez eletromotriz menos contra-eletromotriz e deu negativo, não interessa se é menos 2, menos 3, menos 10, menos 20, não interessa. Deu negativo, está errado. Provavelmente o sentido da corrente que está errado, ok? Nesse caso, determinamos que o nosso receptor é 2 e que os outros 2 de 6 são os nossos geradores. Com isso, a gente tem uma corrente de 1 ampere e uma tensão de 2 volts perdida nessa DDP aqui, ok? Então, gente, conseguimos analisar bem com relação aos circuitos e também nesses probleminhas de entender, né, as representações dos circuitos.